Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito. Antes de eu falar sobre esse assunto, o assunto de hoje é a apostasia, a escuridão, também, que era como é chamado, que era nos primeiros séculos, que esse aqui é praticamente no terceiro século, mas é praticamente nos primeiros séculos. Falar sobre o tempo de escuridão, que a igreja oprimiu os cristãos. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu peço a ajuda de vocês para compartilhar, para se inscrever no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para me ajudar aqui no YouTube, tá ok? Quero divulgar o meu conteúdo no canal. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso, esse dia que o Senhor nos concedeu a viver. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu vou falar sobre a apostasia dos primeiros séculos, que a Igreja Católica Romana fez para os cristãos. E para que as pessoas possam aprender essa lição, aprender essa verdade que aconteceu nos primeiros séculos, que isso é verdade e não é mentira. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos e faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam saber dessa história. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A apostasia. Vamos ver que a serva do Senhor Ellen G. White disse: o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que resultaria do estabelecimento do poder papal. Declarou que no dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Ademais, o apóstolo adverte seus irmãos que o ministério da iniquidade já opera. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Mesmo aqueles dias que ele viu penetrante e sorrateiramente na igreja erros que prepariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, de maneira dissimulada e silenciosa no início, então mais abertamente à medida que ganhava poder e obtinha controle da mente dos homens. O ministério da iniquidade prosseguia em sua obra blasfema e enganosa. De modo quase imperceptível, os costumes do paganismo penetram na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade foi restringido por um tempo pelas ferozes perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas como a perseguição cessasse, o cristianismo penetrasse as cortes e os palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, e trocou pela pomba e o orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. Em lugar dos reclamos divinos, a igreja colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do século IV produziu grande regozijo. O mundo, revestido de uma forma de justiça, penetrou a igreja. Agora a obra da corrupção progredia rapidamente. O paganismo, enquanto parecia-se derrotado, tornou-se vencedor. Seu espírito controlava a igreja. Suas doutrinas cerimoniais e superstições foram incorporadas à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia, como se opondo a Deus, exaltando acima dele. Esse gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, um monumento aos seus seguidores e aos seus esforços para se assentar no trono e governar a terra de acordo com a sua vontade. Satanás certa vez esforçou para firmar um compromisso com Cristo. Ele se achegou ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e de sua glória, propôs-lhe entregá-lo todos em suas mãos se Jesus apenas reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o arrogante tentador e forçou a retirar-se, mas Satanás tem mais êxito ao apresentar as mesmas tentações ao homem.
Para garantir honras e vantagens mundanas, a Igreja buscou o favor e o apoio dos grandes homens da terra. E tendo assim rejeitado a Cristo, foi ele conduzido a render obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Universal Igreja de Cristo, investindo de suprema autoridade sobre bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isso, o Papa tem arrogado os títulos da divindade. Ele se nomeia Senhor Deus, o Papa, pretende ser infalível e exige que todos os homens lhe prestem homenagem. Assim, a mesma reivindicação feita por Satanás no deserto da tentação é ainda pretendida por ele através da Igreja de Roma. As vastas multidões estão prontas a prestar-lhe homenagem. Mas aqueles que temem e reverenciam a Deus enfrentam essa atrevida presunção, assim como Cristo enfrentou as solicitações do traiçoeiro inimigo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Lucas capítulo 4, verso 8. Deus jamais deu a entender em sua palavra que haja apontado um homem para ser o cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal está em direta oposição aos ensinos escurísticos. O Papa não tem qualquer poder sobre a Igreja de Cristo, exceto por usurpação. Os romanistas têm insistido em acusar os protestantes de heresia e separação intencional da verdadeira Igreja. Mas essas acusações aplicam-se antes a ele mesmos. Eles são os únicos que dispuseram a bandeira de Cristo e afastaram-se da fé em que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas capítulo 3. Satanás bem sabia que... Judas capítulo 1, verso 3. Satanás bem sabia que as santas escrituras capacitaram os homens a discernir seus enganos, a resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o próprio Salvador do mundo enfrentou seus ataques. A cada assalto satânico, Cristo erguia o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário, ele opunha a sabedoria e o poder da palavra, para que Satanás pudesse manter sua dominação sobre os homens e estabelecer a autoridade do usurpador papal. Ele precisava mantê-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem infinito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades precisavam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja Romana. Por centenas de anos, a circulação da Bíblia foi proibida. O povo era proibido de lê-la ou tê-la em suas casas, e sacerdotes e prelados inescrupulosos interpretavam seus ensinos para defender suas pretensões. Assim, o Papa veio a ser quase que universalmente reconhecido como vigário de Deus na terra, investindo de autoridade sobre a Igreja e o Estado. Tendo sido removido o detector de erros, Satanás trabalhou de acordo com a sua vontade. A profecia declara que o papado pensaria em mudar os tempos e além. Isso está em Daniel capítulo 7, verso 25. Isso não demoraria muito a se cumprir, para permitir que os conversos do paganismo tivessem um substantivo para a adoração de ídolos e assim promover sua aceitação nominal do cristianismo. A adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzida no culto cristão. O decreto do Concílio Geral finalmente estabeleceu o sistema idolátrico. Para completar a sacrilégia obra, Roma achou que podia eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, e dividiu o 10º mandamento de forma a perseverar o número de 10. O espírito de concessão ao paganismo abriu o caminho para um desrespeito ainda maior à autoridade celestial. Satanás resolveu também mexer com o 4º mandamento e tentou pôr de lado o sábado, o dia que Deus abençoou e santificou. Gênesis capítulo 2, versos 2 a 3. E em seu lugar exaltou uma festividade observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Essa mudança não foi tentada abertamente ao princípio. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado fora guardado por todos os cristãos. Eles eram ociosos da honra divina e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente observavam a sacralidade de seus preceitos. Satanás, porém, com grande sutileza trabalhou por meio de seus agentes para levar ao cabo de seus objetivos. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi instituída uma festividade em honra à ressurreição de Cristo. Serviços religiosos eram feitos nesse dia. Contudo, ainda
era ele observado como um dia recreativo. Ao mesmo tempo, o sábado era ainda zelosamente guardado. A fim de preparar o caminho para a obra que ele prospera a realizar, Satanás conduziria os judeus antes do advento de Cristo a sobrecarregar o sábado com as mais rigorosas exigências, tornando sua observância um fardo pesado. Agora, tirando vantagem da falsa luz que havia produzido sobre o sábado, lançou desprezo sobre eles como sendo uma instituição judaica. Conquanto os cristãos continuassem observando o domingo como um dia de lazer, Satanás os dirigiu para que mostrasse seu ódio ao judaísmo e que fizessem do sábado um dia de tristeza, jejum e melancolia. Na primeira metade do século IV, o imperador Constantino baixou um decreto tornando o domingo uma festividade pública através de todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelo cristianismo. Era a política do imperador unir os interesses conflitantes do paganismo e do cristianismo. Ele foi persuadido pelos bispos da igreja a fazer isso, os quais, movidos pela ambição e a sede de poder, perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos quanto por pagãos, isso promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos, fazendo assim prosperar o poder e a glória da igreja. Mas conquanto os cristãos fossem gradualmente levados a observar o domingo como tendo certo grau de santidade, eles ainda tinham o verdadeiro sábado como santo dia do Senhor, e observando-lhe em obediência ao quarto mandamento. O arquienagador não havia ainda completado sua obra. Estava ele resolvido a unir o mundo cristão sobre bandeira e exercer seu poder através do vice-regente. O orgulhoso pontífice rei reivindicava ser o representante de Cristo, mediante pagãos semiconversos, ambiciosos, prelados e eclesiásticos amantes do mundo. Ele cumpriu seu propósito. Grandes concílios, os quais os dirigentes da igreja de todo o mundo se reuniam, eram realizados de tempos em tempos. Em quase cada concílio, o sábado que Deus instituíra era calçado um pouco mais. Enquanto que o domingo era semelhantemente exaltado, assim uma festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, enquanto que o sábado bíblico era pronunciado como relíquia do judaísmo, e sua observância declarada como maldição. O grande apóstata fora bem-sucedido em se exaltar contra tudo que se chama Deus ou se adora. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Ele ousou mudar o único preceito da lei divina que aponta inequivocamente o Deus vivo e o verdadeiro a toda a humanidade. No quarto mandamento, Deus é revelado como Criador dos céus e da terra e é, portanto, distinguido dos falsos deuses. O sétimo dia foi santificado como memorial da obra de criação e dado como dia de descanso para o homem. Ele foi instituído para manter o Deus vivo sempre na mente dos homens como a origem de todo ser e objeto de reverência e adoração. Satanás esforça-se para desviar os homens de sua fidelidade a Deus e de render obediência à sua lei. Portanto, ele concentra seus esforços especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como Criador. Os protestantes agora insistem que a ressurreição de Cristo no domingo tornou-se o sábado cristão, mas não há evidência escriturística para sustento desta alegação. Nenhuma honra foi dada a esse dia por Cristo e seus apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã tem a sua origem no mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:7, que já nos dias de Paulo havia precipitado sua obra, onde que e quando o Senhor adotou este filho do papado. Que razão é válida por ser dada para uma mudança que a Escritura não sanciona? No século IV, o papado tornou-se firmemente estabelecido. A sede de seu poder foi estabelecida na cidade imperial. E o bispo de Roma declarado ser o cabeça de todas as igrejas. O paganismo cedeu o lugar para o papado. O dragão deu à besta e o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E assim começaram os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Os cristãos eram forçados a escolher entre manter a sua integridade e aceitar o culto e as cerimônias papais, ou depender o resto de suas vidas nas masmorras ou sofrer a morte no calvalete de tortura, na fogueira ou sobre o machado do carrasco. Assim se cumpriram as palavras de Jesus.
e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vós, de todos os sereis odiado por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, verso 16 e 17. A perseguição desabou sobre os fiéis com grande fúria, como nunca antes ocorrerá. E o mundo tornou-se um vasto campo de batalha. Por centenas de anos a Igreja de Cristo encontrou um refúgio na reclusão e obscuridade. Disse o profeta: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele sustente durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, verso 6. A ascensão da Igreja Romana ao poder marcou o início da Idade Escura. Quanto mais o seu poder se ampliava, mais as trevas se aprofundavam. A fé foi transferida de Cristo, o verdadeiro fundamento, para que o Papa de Roma, em lugar de confiar no Filho de Deus para perdão dos pecados e salvação eterna, o povo olhava para o Papa, os sacerdotes e prelados a quem ele delegara a autoridade. Ensinava-lhes que o Papa era seu mediador terreno e que ninguém poderia achar-se a Deus, exceto através dele, que ademais ele estava em lugar de Deus e devia ser implicitamente obedecido. Um desvio dessa exigência era razão suficiente para a mais severa punição sobre os corpos e almas dos ofensores. Assim, a mente do povo era desviada de Deus para que os homens falíveis, errádios e cruéis, e pior ainda, para o próprio príncipe das trevas, que exercia seu poder através deles. O pecado era transvestido de roupagem de santidade. Quando as escrituras são suprimidas e o homem começa a se sentir supremo, podemos esperar somente fraudes, enganos e tremenda iniquidade. Com a elevação das leis e tradições humanas, ficou manifesta a corrupção que sempre resulta de se opor de lado à lei de Deus. Esses foram dias de perigo para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-estandartes eram realmente poucos, embora a verdade não fosse deixada sem testemunhas. Às vezes parecia que o erro e a superstição iriam prevalecer totalmente, e a verdadeira religião seria banida da terra. O Evangelho foi perdido de vista, mas se multiplicaram as formas de religião e o povo foi sobrecarregado com rigorosas exigências. Esse era ensinado não apenas ao olhar do Papa, como seu mediador, mas também confiando nas obras próprias para a expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, edificação de igrejas, santuários e altares, pagamento de elevadas somas à igreja. Esses e muitas ações similares eram ordenadas para aplacar a ira de Deus ou para assegurar seu favor. Como se Deus fosse igual aos homens, que se irasse por ninharias ou se acalmasse com oferendas aos atos de penitência. A despeito da prevalência do vício, mesmo entre os líderes da Igreja Romana, sua influência parecia crescer continuamente. Por volta do final do século VI, os papistas reivindicaram que nos primeiros tempos da Igreja, os bispos de Roma possuíam o mesmo poder espiritual para que eles agora possuíssem. Para estabelecer essa reedificação, alguns meios precisavam ser empregados para lhe dar faces de autoridade, e esses foram prontamente sugeridos pelo pai da mentira. Antigos escritos foram forjados pelos monges, decretos de concílio nos quais antes nunca se ouviram falar, que foram descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os tempos primitivos. Em uma igreja que havia rejeitado a verdade, aceitou avidamente esses enganos. Os poucos e fiéis edificadores sobre o verdadeiro fundamento, 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11, ficaram perplexos e impedidos quando o entulho das falsas doutrinas obstruiu a obra, como os edificadores sobre os muros de Jerusalém nos tempos de Neemias. Alguns estavam prontos a dizer: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Neemias capítulo 4, verso 10. Fatigado pelas constantes lutas contra a perseguição e a fraude, a iniquidade e a todo obstáculo que Satanás poderia inventar para impedir o seu progresso, alguns que haviam sido fiéis edificadores ficavam desanimados e pela paz e segurança de suas prosperidades e vidas.
voltaram-se do verdadeiro fundamento. Outros, ousados diante da oposição de seus inimigos, destemidamente declaravam: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Neemias capítulo 4, verso 14. E eles prosseguiam com a obra, cada uma com a sua espada cingida ao lado. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em cada época, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido requeridas de seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discipulados são aplicáveis aos seus seguidores no final dos tempos. E as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, verso 37. A escuridão parecia tornar-se mais densa, a adoração de imagens tornou-se mais generalizada. Velas eram queimadas diante de imagens e orações eram a elas oferecidas. Os costumes e superstições mais absurdos prevaleciam. As mentes dos homens eram tão completamente controladas pela superstição que a própria razão parecia ter perdido sua influência. Visto que sacerdotes e bispos eram amantes dos prazeres sensuais e corrompidos, poderia esperar-se tão somente que o povo que vos contemplava para obter direção submergisse na ignorância e no vício. Outro passo na ascensão papal foi dado quando no século VII, o Papa Gregório proclamou a perfeição da Igreja Romana. Entre as prostitutas por eles feitas estavam uma declarava que a Igreja nunca errará e nem erraria, de acordo com as Escrituras. Mas provas escriturísticas não acompanhavam tais afirmações. O orgulho pontífice reivindicava o poder de depor imperadores e declarava que nenhuma sentença que ele pronunciasse poderia ser anulada por quem que fosse, mas que era sua prerrogativa revogar as decisões de todos os outros. Uma extraordinária ilustração do caráter tirânico desse advogado da infalibilidade foi apresentada no tratamento do imperador germânico Henrique, por supor haver ele desrespeitado a autoridade do Papa. Esse monarca foi excomungado e destroçado, aterrado pela deserção e ameaça dos seus próprios príncipes, que foram estimulados à rebelião. Por mandado papal, Henrique sentiu a necessidade de fazer paz com Roma. Em companhia de sua esposa e de um servo fiel, ele cruzou os Alpes durante o inverno para poder humilhar-se diante do Papa. Ao chegar ao castelo para onde o Gregório havia se retirado, ele foi conduzido sem a escolta de seus guardas até um pátio exterior ali, sobre o severo frio invernal, com a cabeça descoberta e os pés descalços e trajado com vestes miseráveis. Esperou a permissão do Papa para ir à sua presença. Não foi senão depois de Henrique haver permanecido 3 dias em jejum e fazendo confissão que o pontífice concedeu em lhe conferir o perdão. E mesmo então, sendo foi dado, foi como condição que o imperador esperasse a sanção do Papa antes de reassumir sua dignidade, ou exercer seu poder real. E Gregório, orgulhoso com esse triunfo, gabou-se de que era seu dever abater o orgulho dos reis. Quer dizer, o Papa, 3 dias. Quer saber que o Papa era tão satânico, que o poder que era da Igreja Católica Apostólica Romana, que oprimiu o povo santo por 1260 anos, até os reis, que era de poder, que era importante, ele humilhava. Então, quer dizer, ele apanhava, quem ele queria lá no poder, e também tirava. Ele repetiu a voz de Cristo, quando ela falou para Nabucodonosor, que ele é o rei desse mundo, ele põe, ele tira do poder quem ele quer, Deus é soberano, ele se sentiu ali como soberano, era por isso que é blasfema, era por isso que é enganador, que esse poder já está condenado, lá no lago de fogo e enxofre. Quando, surpreendentemente, o contraste entre o dominante orgulho desse arrogante pontífice e a docilidade e mansidão de Cristo, que apresentasse a si mesmo como suplicando à porta do coração que lhe dê entrada a fim de levar consigo perdão e paz, que ensinou aos seus discípulos: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Mateus capítulo 20, verso 27.
Os séculos posteriores testemunharam um constante aumento do erro das doutrinas ensinadas por Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na Igreja. Muitos que se diziam convertidos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã, e não apenas continuaram seus escudos, mas persuadiram outros como meio de estender sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. A crença da imortalidade natural do homem e de sua consciência na morte eram proeminentes entre eles. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Dela também emergiu a heresia do tormento eterno para o impenitente, que foi desde logo incorporada à fé papal. Então foi preparado o caminho para a introdução de outra invenção do paganismo, a qual Roma chamou de purgatório, e que foi empregada para aterrorizar as multidões crédulas e supersticiosas. Através dessa heresia afirmava que ela a existência de um lugar de tormento no qual as almas que não merecessem condenação eterna deveriam sofrer a punição por seus pecados, e depois de libertos da impureza seriam admitidos no céu. Ainda outro embuste foi necessário para possibilitar que Roma se aproveitasse dos temores e vícios de seus adeptos. A doutrina das indulgências, plena remissão de pecados passados, presentes e futuros, e libertação de todas as dores e penalidades indecentes eram prometidas a todos que se alistassem nas guerras pontíficas para a expansão de seu domínio temporal, punir seus inimigos ou exterminar aqueles que se ousassem negar sua supremacia espiritual. O povo também era ensinado que, por meio de pagamento em dinheiro à igreja, eles podiam libertar-se do pecado e também livrar as almas de seus amigos falecidos que se achavam confinados nas tormentas chamas. Por esses meios, Roma abarrotou os seus cofres e sustentou a magnificência, o luxo e o vício dos pretensos representantes daquele que não tinha onde reclinar sua cabeça. A ordenância escriturística da ceia do Senhor foi suplantada pelo sacrifício idolátrico da missa. Os sacerdotes papais pretendiam, por sua insensata pantomima, converter o simples pão ou vinho no corpo e o sangue reais de Cristo. Conferência sobre a presença real, do cardeal Iseman. Com blasfêmia e presunção reivindicaram abertamente o poder de criar a Deus, o Criador de todas as coisas. De todos os cristãos era requerido, sob a pena de morte, declarar sua fé nessa horrível heresia que afrontava o céu. Multidões cessaram ceder a ela, entregues às chamas. No século XIII foi estabelecida aquela que é a mais terrível de todas as criações do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas estava trabalhando com os líderes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos controlavam a mente dos homens malignos, enquanto que invisível em seu meio estava um anjo de Deus fazendo terrível registro de seus decretos iníquos, escrevendo a história de feitos medonhos demais para serem vistos pelos olhos humanos. Babilônia, a grande, estava embriagada do sangue dos santos. As mutiladas formas de milhões de mártires exclamavam a Deus por vingança contra esse poder apóstata. O papado tornou-se o depósito do mundo. Reis e imperadores curvaram-se aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto presente quanto eterno, parecia estar sob seu controle. Por séculos, as doutrinas de Roma foram extensivas e explicitamente aceitas, seus rituais reverentemente realizados e suas festividades geralmente observadas. Seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca antes a Igreja Romana alcançou maior dignidade, magnificência ou poder. O meio-dia do papado foi a meia-noite moral do mundo. História do protestantismo de William. As sagradas escrituras eram quase desconhecidas, não apenas do povo, mas também dos sacerdotes. Como os fariseus do passado, os líderes papistas odiavam a luz que revelaria seus pecados, como a lei de Deus. O padrão de justiça removida, eles exerciam seu poder ilimitado e praticavam o vício sem restrição. Prevaleciam a fraude, a avareza e a devassidão. Os homens não recuavam diante de nenhum crime que lhes pudesse trazer riquezas oposição. Os palácios dos papas e prelados eram palco dos mais libertinagem.
de vil libertinagem. Alguns dos pontífices reinantes eram culpados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares esforçavam-se por depor esses dignitários eclesiásticos como monstros excessivamente vis para serem tolerados. Por séculos a Europa não largou nenhum progresso no conhecimento, nas artes ou na civilização. Desabará sobre o cristianismo uma paralisia moral e intelectual. A condição do mundo sob o domínio papal apresentava o terrível e chocante cumprimento das palavras do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6. Porque nela não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Oséias capítulo 4, versos 1 e 2. Tais foram os resultados do banimento da palavra de Deus. Aí, povo de Deus, a história da apostasia papal, que começou a reinar no século IV. E como se diz, que ela se estabeleceu e se engrandeceu. Então, quer dizer, que ela hoje, você vendo o Papa, que ele é santo, que ela está em paz, não persegue ninguém. Mas o que aconteceu no passado, ela vai se repetir agora no futuro. Cara, por 1260 dias, cara, Jesus abreviou o tempo. Lá foi por 1260 anos e aqui vai ser por 1260 dias de perseguição. Cara, ainda não se completou o número dos mártires. Cara, tem que se completar. Cara, ainda alguns mártires vão sofrer a morte. Então, por isso, que será abreviado 1260 dias. Porque se não fosse abreviado, nenhum cristão sobreviveria. Então, por isso, 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias agora, depois do decreto dominical. A partir do decreto dominical começa a supremacia papal. Ainda não se abriu o sexto selo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, para mostrar a verdade da idade escura, do estabelecimento papal, que oprimiu a vários cristãos. E que o povo de hoje tem que saber que isso existiu, que não é heresia, que não é mentira, e é verdade. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-me de mim o seu servo. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Vida, Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, para que mais pessoas conheçam o meu canal, ok? Uma ótima semana para todos e até o próximo vídeo. Tchau!